Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo em 2 Samuel capítulo 9, por favor. 2 Samuel capítulo 9. Quando nós chegarmos aos céus, será que haverá alguma recompensa para você e para mim, por causa da nossa salvação? Quando nós chegarmos ao céu, e diariamente nós sabemos que pessoas chegam no céu, e, enfim, constantemente sabemos de pessoas que amamos e com as quais convivemos, e que chegam na presença de Deus. Quando chegar a nossa hora, e você e eu estivermos no céu, haverá algum pódio, alguma espécie de pódio nos aguardando pelos méritos da nossa salvação? E sem dúvida, a salvação é uma conquista. Sem dúvida, a salvação é uma conquista, e conquista porque alguém conquistou, e se foi conquistado, merece recompensa, ou ser recompensado. Mas quem será recompensado? Quem é o responsável pela nossa salvação? E aqui existe muita confusão, e é justamente sobre esse assunto que a doutrina somente pela graça, ou sola gratia, ou somente a graça, que nós somos informados e ao mesmo tempo constrangidos com a ideia daquilo que nos espera quando diante do trono de Deus nos céus nós nos apresentarmos. É óbvio que a Bíblia fala de uma recompensa, a Bíblia fala de uma coroa que nos será dada, mas eu gostaria de, nesse primeiro tempo nosso, refletir justamente sobre esse assunto. O que é essa coroa? E por que é que ela é mencionada com relação a nós nas páginas da Sagrada Escritura? Eu quero dar como tema esse que está aqui diante de vocês. Talvez a letra vá ficar pequena, na hora da mudança do programa desconfigurou alguma coisa. Um cão morto como eu. Um cão morto como eu. E essas palavras não são minhas, elas são de Mefibosete, tais como nós leremos agora no texto bíblico. Na projeção estará também o texto para você, mas eu quase duvido que você vai conseguir enxergar o que está escrito ali, certo? Mas se você conseguir, está na mesma versão que eu lerei aqui na Bíblia. Bom, diz assim, 2 Samuel capítulo 9, verso 1 em diante. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele e por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? E respondeu: eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. E Ziba lhe respondeu: está na casa do Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? E chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu servo tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda ao seu servo, assim o fará. E comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés. Apenas até aqui, meus irmãos.
Isso, até ali. Muito bem. Eu quero, acima de tudo, focar nos versículos 7 e 8, onde nós lemos o seguinte: Então lhe disse Davi: Não temas, verso 7, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para lhe teres olhado para um cão morto, tal como eu? Irmãos, o que nós lemos nesse texto é um derramar daquilo que nós chamamos de graça. O que é graça? Quando nós pensamos nessa palavra, automaticamente nos vem à mente a ideia de um favor não merecido. Se alguém pergunta para um cristão o que é graça, muitas vezes o cristão responde dessa maneira: é um favor imerecido. Outros, não sabendo o que é, acham que graça é tirar o sarro, ou achar alguma coisa engraçada, quando na verdade a própria palavra engraçado ou engraçada, ou seja, cheio de graça, seria algo cheio de vida, algo em que explode alegria, por alguma circunstância, seja um amor que lhe foi dado por aqueles que o assistiam, seja por uma outra pessoa que, trazendo alegria e amor para o seu coração, faz com que essa pessoa tenha condição de ser engraçada e transmitir graça. Mas a palavra graça em si, charis na Bíblia, ela traz consigo a ideia daquilo que nasce em Deus. O próprio Deus é cheio de vida, o próprio Deus é cheio de graça, e o próprio Deus é aquele que derrama essa graça sobre os nossos corações. E sim, existe a ideia de a graça ser um favor que é dado àqueles que não merecem. E quando nós olhamos para a história de Davi, ela ilustra, tal como a outra história que lerei no final nessa primeira pregação, desse primeiro sermão, aquilo que Deus gostaria que soubéssemos sobre a sua graça. Quando nós olhamos para essa história, nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Isso é o começo do ministério do rei Davi. Antes de se tornar rei, ele era um filho que nem o próprio pai reconhecia. Você lembra quando Samuel foi na casa de Davi? Porque Deus disse para Samuel que escolheu um outro rei para reinar em Israel, porque o primeiro rei, o Saul, que era um homem segundo o coração dos homens, do povo, o povo quis um rei, Deus permitiu que eles escolhessem, embora o tempo ainda não havia chegado, e eles escolheram Saul, que era a luz da palavra de Deus, conforme vemos em 1 Samuel, um homem segundo o coração dos homens, alto, bonito, forte, cabeludo. Olha para mim, o oposto, totalmente oposto, mas era alguém que se destacava. Esse rei foi o mais atrapalhado da história de Israel. Ele fez e andou praticamente o tempo todo fora dos caminhos do Senhor. O final da sua vida foi um suicídio. E no final do seu ministério, diante da nação de Israel, nós vemos o Senhor Deus escolhendo um novo jovem. E quando Samuel vai à casa de Jessé, ele diz para Jessé que um daqueles filhos havia sido escolhido por Deus. E ele se incomoda que nenhum dos que estavam ali na sala da casa de Jessé era o escolhido. E Samuel pergunta para ele: você tem certeza que estão todos os teus filhos aqui? E ele diz sim. Mas não tem nenhum que falta? E eu estou lembrado de um que... Você imagina se você fosse Davi? E você soubesse, e depois isso ficasse registrado num livro, e está no livro, de que o teu pai nem se lembrou de te chamar, quando as pessoas chegaram, quando alguém chegou para ele e pediu para que todos os filhos comparecessem ali, ele não se lembrou do próprio filho. Quando Davi chega, Samuel o olha e ele reconhece que aquele era o escolhido de Deus, o unge e diz que ele seria o próximo rei de Israel. Enfim, começa uma aproximação. Saul num primeiro momento se simpatiza, Davi se torna melhor amigo de Jonatas, depois Saul fica com ciúmes, passa a perseguir, Davi tem que fugir, se esconde em várias cavernas, escreve vários salmos nessas fugas da perseguição de Saul. Numa dessas fugas ele tem a oportunidade de matar o próprio rei, mas ele decide não fazê-lo. E depois de um tempo, numa das batalhas, Saul se mata. Na verdade ele pediu para o escudeiro dele o matar, mas o escudeiro ficou tremendo e não quis fazê-lo. Então Saul se lança e se suicida ali na espada do seu próprio escudeiro, e depois o próprio escudeiro se mata também. E aí então começa o reinado de Davi, que começa muito bem.
2 Samuel capítulo 9 é antes dele conhecer a Batseba, é antes de toda a tragédia entrar na vida e na família de Davi, é o começo do ministério dele. Você já viu filmes antigos quando uma nova dinastia sobe ao trono? Uma nova dinastia, ela surge naquele país, como por exemplo, os nossos antepassados portugueses que cá estiveram há séculos atrás. Nós sabemos que durante o tempo da existência de Portugal, que começa lá em 1153, com Dom Afonso Henrique, até o começo do século XX, quando acaba os reis em Portugal, 4 dinastias passaram por lá, 4 famílias diferentes. Na Inglaterra a mesma coisa, teve certa influência sobre nós aqui também durante o período, por conta dos portugueses. E normalmente quando a gente vê filme antigo, se uma dinastia acaba porque não tem filhos para continuar aquela família no reinado, ou por uma guerra interna e uma outra família vem e toma o poder, por isso uma nova dinastia agora no trono daquele reino, o que acontece? Imagina que eu sou Saul, eu tenho um filho, e meu filho tem um filho, e eu sou o rei de Israel, eu sou Saul. O meu filho, eu tenho um filho, chama Natã, mas imagina que o meu filho se chama Jonatas. E imagina que o meu filho tem um filho chamado Mefibosete. De repente numa guerra eu morri, e o meu filho também está morto. Quem é ou quem tem o direito de assumir o trono de Israel agora? É o Mefibosete. Mas de repente uma outra pessoa, de uma outra família, ou como os reinos chamam ultimamente, uma outra dinastia sobe ao trono dessa nação. É um filho de Jessé. Na cabeça de Mefibosete, quando Davi chama o Mica, na verdade no começo do capítulo 9 de 2 Samuel, ele quer saber se tem algum parente de Saul vivo. E as pessoas poderiam entender que aquilo era, Davi vai acabar com os descendentes de Saul, para que nenhum deles reclame o trono daqui a alguns anos, e vire uma guerra civil aqui em Israel. Então eu vou eliminar toda a concorrência. Ele chama um dos antigos servos de Saul, chamado Mica, ou Micá, em hebraico provavelmente é Micá, vamos falar Mica aqui. Ele chama o Mica, e o Mica diz, não, realmente tem alguém, lá em Lodebar, na casa de Maquir, um rapaz chamado Mefibosete, ele é filho do Jonatas, e Davi manda chamar o garoto, e aí ele vem, ou melhor, ele é trazido, porque ele é coxo de ambas as pernas. O texto bíblico um pouco antes vai dizer que ele não nasceu assim, mas por um evento, que não tem nada a ver com o texto que a gente está falando agora, mas um pouco anterior, nós sabemos que houve toda uma situação na sua infância que fez com que ele ficasse coxo das duas pernas. Provavelmente ele foi trazido, talvez pelo Maquir, talvez por outras pessoas. Quando Mefibosete está diante de Davi, para pensar o que estava na cabeça do Mefibosete. O que esse rei vai fazer comigo? Ele pode me matar. Será que ele acha que eu vou começar uma rebelião para tomar o trono? Eu não vou fazer nada, eu não tenho condição de fazer nada. O texto bíblico diz que ele tem um filho, chamado Mica, Mica, o filho dele é o Ziba, é o Ziba ou Mica? Agora eu estou... Mica, isso, verso 12, tinha Mefibosete um filho pequeno cujo nome era Mica, e a esposa dele? A gente não sabe. Muitos historiadores supõem que ele tinha um filho, e era só esse filho, porque ele não tinha esposa, talvez por um abandono, por uma outra razão que a gente desconhece, porque era muito incomum que as pessoas tivessem apenas um filho naquela época. Mas é muito compreensível na situação que ele está aqui sendo apresentado. Então ele vem e passa pela cabeça dele, bom, eu sou o próximo na linhagem para ser rei, e se o rei me matar é o Mica, é o meu filho que vai subir ao trono. Nós somos descendência real, nossa ascendência é real, nós somos nobres, mas eu moro de favor, eu não tenho casa, eu moro na casa de alguém, eu tenho limitações, eu não posso trabalhar. Essa é a razão pela qual, quando nós olhamos para o texto, olhe comigo mais uma vez no versículo 7, nós lemos Davi dizendo, não temas. Talvez porque houvesse medo no coração desse jovem. Então Davi diz a ele, eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Tenta imaginar o que passa pela cabeça de Mefibosete. Primeiro, talvez a preocupação de que eu seja morto, porque um próximo rei está diante de mim, e ele vai eliminar a concorrência, é natural que ele o faça. Eu que não tenho
condições nenhuma de construir um exército, comprar armas, pagar pessoas. Eu que moro, muito provavelmente pelo contexto do texto aqui apresentado, na casa de alguém de favor. E agora o rei não apenas diz que é para eu não ter medo, mas ele diz que usará de bondade, e eu que não tenho nada, agora terei a posse de tudo aquilo que um dia foi de meu pai e de meu avô, e que agora provavelmente estava nas mãos de pessoas que tomaram a terra. Saul já era um homem rico antes de se tornar rei. Jonatas já era alguém por conta do pai que tinha, que também de posses, mas com a morte de ambos, é muito provável que as pessoas tomaram conta. E a Davi está dizendo aqui: eu vou dar tudo para você. Tenta se colocar no lugar dele. Eu que não tenho nada, eu que vim para Jerusalém com medo de ser morto, agora saio daqui não só com a certeza de que viverei, mas com a certeza também que terei posses, terei terras. Mas como é que eu vou trabalhar se eu não tenho condições de plantar, se eu não tenho condições de andar? Então Davi chama no versículo 9 a Ziba e diz: chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então tenta entender. Davi olha para Ziba e diz: Ziba, vem cá, eu dei para o Mefibosete tudo que era do teu senhor, o Saul, todas as posses, todas as terras, só que ele não tem como trabalhar. Então você e todos os teus filhos e todos os teus servos trabalharão a terra para ele. Vocês plantarão, vocês colherão, vocês negociarão, e nem mesmo ele, Mefibosete, terá de comer daquilo que vocês vão trabalhar, porque enquanto ele viver, ele vai comer na minha mesa, aqui em Jerusalém, na minha casa, com os meus filhos. Não é isso que ele diz no final do texto? Verso 11: disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda seu servo, assim o fará. E comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. E aí o verso 12 fala do filho do Mefibosete, o Mica. E o verso 13 diz: morava Mefibosete, pois agora em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés. Meus irmãos, eu vou deixar ali só o slide principal. Veja comigo mais uma vez na sua Bíblia o verso 8. A atitude do coração do Mefibosete foi essa: então ele se inclinou diante de Davi e disse: quem sou eu? Quem é o teu servo para teres olhado para mim como para um cão morto, tal como eu? Ele reconhecia que ele não tinha nada para oferecer a Davi. Pense comigo, o que Mefibosete possuía para que Davi o recompensasse por aquilo? Isso é favor imerecido. Essa capacidade que Davi teve de oferecer a Mefibosete algo de muito valor, sem que Mefibosete tivesse feito nada para Davi. O que Mefibosete fez para Davi? Nada. O vô do Mefibosete quis matar Davi. O vô de Mefibosete matou os sacerdotes que protegeram Davi. O vô de Mefibosete só não fez mais porque o pai do Mefibosete amava Davi como seu próprio irmão. Mas Davi agora, embora ele não viria a ganhar nada com aquilo, ele decide oferecer tudo para aquele que não possuía absolutamente nada, em troca de nada. Mefibosete chegou com as mãos vazias, e ele as estendeu apenas para receber a graça que lhe foi concedida por meio do segundo rei de Israel, o rei Davi. Pensa comigo se não é dessa maneira que Deus nos trata. Pensa comigo se não é assim também que Deus decide nos oferecer tudo, quando nós anteriormente não possuíamos absolutamente nada. Quando nós olhamos para a ideia da graça nas páginas das Escrituras, é exatamente essa a figura que Deus quer nos apresentar. Graça é a capacidade que Deus tem de vir até nós, sem que nós antes fôssemos a Ele. Graça é a capacidade que Deus tem de olhar para mendigos espirituais e lhes oferecer pão, ciente de que esses mendigos não têm um centavo para pagar.
ciente de que esses mendigos, além de não terem dinheiro, são cegos, e além de cegos, fedem, e além de federem, estão doentes, mas ainda assim são convidados para virem ao palácio real e se assentarem à mesa do rei e comerem com seus filhos. Veja comigo se essa não é a ilustração que Jesus usa lá no Evangelho de Lucas capítulo 15. Abra sua Bíblia por favor comigo naquele texto. Quando o Senhor Jesus, explicando sobre a graça de Deus no Novo Testamento, ao contar parábolas, decide usar essa ilustração da grande festa ou da grande ceia. Ele usa justamente essas palavras. Duas parábolas, a primeira no capítulo 14, a segunda no capítulo 15. Em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 15, nós lemos assim: ora, ouvindo tais palavras, Lucas 14, verso 15, ok? Diz assim a palavra de Deus: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, veja a parábola: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Eu rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e eu vou experimentá-las. Eu rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: eu casei-me e por isso eu não posso ir. E voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. E então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Só um parênteses, meus irmãos, depois nós vamos continuar no texto. Mas o que Jesus nos apresenta aqui é a figura de um grande rei, um homem muito rico que decide fazer uma festa, um banquete, provavelmente com a sua família, com seus filhos. E ele manda os seus servos convidar algumas pessoas escolhidas, que seriam aparentemente aquelas apropriadas para sentarem na mesa do rei. Porque tem gente que não é apropriado estar com o rei dos reis, mas tem gente que parece que, aquela lá parece que é crente, sabe? Aquela que parece que tem a dignidade o suficiente para se assentar na mesa do rei. E ele chama essas pessoas por meio de servos. Mas um diz: olha, não vai dar não, porque eu comprei um terreno, aí eu preciso lá conhecer, eu peço desculpa, eu peço escusas, não é? Rogo-te por escusado, eu peço escusas, eu peço desculpa, não dá para ir. Desculpa furada, não é? Porque quem é que compra um terreno sem antes conhecer? Você compraria uma casa, um terreno, sem saber se aquele lugar existe? E o outro falou: não, olha, sabe o que acontece? Eu comprei aí um gado, um pouco de bois, uma junta de bois, eu preciso lá para conhecer. Seria a mesma coisa que você disser: olha, eu comprei uma mobilete e comprei um Uno, e eu preciso lá para conhecer. Você olha para a cara da pessoa e diz: conta outra. Mobilete? Isso existe? Existe. Você comprou um Uno? Comprei. Você nem sabe se o Uno funciona? Não, eu não sei. Mas o Uno existe? Então, eu preciso ir lá para ver. Mas você já comprou? Já comprei. Na verdade, você não quer ir na festa que eu estou dando. É essa a conclusão que o rei chegou. O terceiro caso aqui, o cara disse para o servo do rei: não, eu casei. Aí esse tudo bem. Ele precisava conhecer a esposa e ter um tempo com ela. Quando esses servos chegaram ao rei e contaram dessas desculpas, o rei ficou irado, indignado, e pediu que os seus servos saíssem pelos becos, pelas encruzilhadas, pelas ruas da cidade, como nós lemos nos versos 21, e trouxesse quem? Veja, os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Verso 22, vamos continuar? Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a
todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Apenas até aqui, meus irmãos. Qual é a ideia por detrás dessas palavras, que Jesus depois vai repetir no capítulo 15, por meio de outras parábolas também? A ideia aqui é que após aquela tentativa de convite, o rei mandou os seus servos, e esses convidou aqueles que talvez desconfiaram do convite, mas vieram, porque poucos entraram, a ponto do rei mandá-los de volta, os servos, dizerem: procure mais gente, e force-os a entrar. Isso é muito interessante. E vamos tentar imaginar a cena, vamos entrar no texto, vamos visualizar as pessoas, sentir os cheiros, ver o castelo, olhar para o rei, e olhar para esses mendigos, esses pobres, esses homens e mulheres que estavam lá fora, estavam na rua, eles não tinham o que comer, eles reviravam lixo, e você está tentando imaginar a cena. Eles comiam daquilo, viviam no meio dos ratos, tinham cheiro de esgoto. De repente, um servo do rei chega para eles. Imagina que você é um deles, porque na verdade você é, e eu também. E chega um servo do rei para a gente, que vivíamos na rua, e diz: o rei está te chamando. O que passaria pela nossa cabeça? Bom, eu não fiz nada, por que ele está me chamando? Não, o rei quer te ver, e ele vai dar uma janta, e ele quer que você come com ele. Eu não cairia nessa conversa. O rei vai me matar, alguém falou que eu fiz alguma coisa, razão pela qual ele está me levando na casa dele, ele sabe que eu não iria, eu vou sair correndo. Aí mandou esse cara para dizer: não, é uma janta, ele sabe que eu morro de fome. Quem sabe assim eu não vou correndo para chegar lá e ele me matar, eu não vou. Por isso force-os a entrar. E aí imagina que você aceita, e eu também, vamos ver onde vai dar isso daí. E a gente vai para o castelo, e a gente chega naquele lugar que a gente conhece de fora. De repente a gente entra pelas portas do castelo. Não sei se você já viu um castelo, não sei se você já viu a grandiosidade das portas. Enfim, imagina esses homens entrando nesse castelo, vendo a suntuosidade, a grandiosidade, a beleza, os cheiros, os aromas, a riqueza. E nós, pobres, fedendo, famintos, doentes, aleijados, coxos, e alguns parceiros de rua cegos, e a gente segurando no braço para eles não tropeçarem nas escadas do castelo. Não é essa a cena? De repente os servos nos levam para a mesa, porque a história conta de um banquete. Outras parábolas paralelas a esta, que são apresentadas em Mateus, e mesmo aqui em Lucas um pouco adiante, fala de uma troca de roupa, fala de um banho, fala de serem lavados, de se assentarem à mesa, mas continua na história. Você e eu estamos entrando no palácio, de repente você chega na sala do trono, você chega no lugar onde o rei se assenta para jantar, você vê aquela mesa farta, comida que você nunca viu na vida, bebida à vontade, e você com a barriga roncando, e agora com uma outra roupa, te deram um banho, você está vestido que nem um filho do rei. O rei te põe na mesa para sentar, e ele diz: coma de tudo, e você começa a comer aquilo com toda a educação que lhe é própria. E aí no final daquela refeição o rei te pede a palavra, chama a tua atenção e diz para você que ele está te adotando, que a partir daquele dia tudo que é do filho dele, e imagina que o filho do rei está assentado à direita do rei, na ponta da mesa, e de repente o rei diz: tudo que é do meu filho agora é seu. Isso é Romanos capítulo 8. E você agora não vai mais morar na rua, você não vai mais comer coisas podres, você vestirá as minhas vestes, não mais trapos imundos, não mais vestes imundas, mas vestes de justiça e de misericórdia. Você terá um anel no seu dedo, você será meu filho também, e tudo que é meu, tudo que do meu filho agora será teu, e agora o teu alimento será aquilo que sair da minha mesa. Você olhará para esse rei e dirá o que para ele? Não, eu estou aqui porque eu fiz por merecer, afinal de contas fui eu que bati na porta lá fora e pedi para entrar, e como eu fui muito educado, os teus servos deixaram que eu chegasse, me assentasse, estivesse aqui à sua presença e fosse achado digno de ser agora um co-herdeiro do príncipe real.
Meus irmãos, o nome disso é graça. É graça absoluta, perfeita, imerecida. E é justamente esse o convite que Deus fez a cada um de nós. Quando durante o período da Reforma Protestante, os nossos irmãos reformadores gritaram essa doutrina aos quatro ventos e quiseram que ela fosse conhecida em todo canto, era justamente porque na época as pessoas acreditavam que elas tinham méritos pela sua própria salvação, quando na verdade as parábolas de Cristo e a própria história de Mefibosete com Davi no Antigo Testamento ilustram claramente o que o Rei dos Reis tem feito conosco. Foi Charles Spurgeon, um pastor do século retrasado, que disse que todos nós éramos como mendigos que achamos a casa de pão, ou aquele que foi feito, ou o pão feito na casa de pão é a padaria, e casa de pão em hebraico é Bethlehem ou Belém. E é curioso que a cidade de Belém, que em hebraico significa casa de pão, deu origem àquele que é chamado na Bíblia de o pão da vida, ou o pão que desceu dos céus, para alimentar a nossa fome e nos saciar para todo sempre. Nós éramos os mendigos, que hoje achamos onde tem pão de graça, e agora Spurgeon dizia, somos mendigos satisfeitos a convidar outros mendigos, dizendo para eles onde eles podem encontrar pão também, onde eles podem encontrar vida, onde eles podem encontrar alegria, onde eles podem encontrar graça. Mas o que nós temos nas mãos? O que nós temos que pagar para entrar? O que nós precisamos fazer? E aí então você contará a sua história. Esses mendigos aleijados, coxos de cegos contarão a sua história. Mefibosete contará a sua história. E sabe o que mais? O nosso Deus é tão precioso que Ele é capaz de nos colocar uma coroa na cabeça, uma medalha no peito e dizer, vinde. É como se você e eu corrêssemos uma prova, essa do Usain Bolt, sabe se tiro 100 metros rasos? Ou uma maratona. E aí você e eu corrêssemos a maratona, do lado dos campeões, 5.000 pessoas. Você e eu chegamos em 49.980, teve 20 atrás de nós. E nós ficamos muito longe do primeiro colocado. De repente, chamam você e me chamam e dão na nossa mão, não só o troféu, mas o prêmio em dinheiro, $200 mil, a prova daquela maratona, lá em Boston. E aí você vai olhar para aquilo e vai falar o quê? Não, isso aqui não é meu não, está errado, eu não posso nem pegar e levar, porque daqui a pouco vão tirar isso da minha conta, porque eu não fiz por merecer. Não, mas isso está sendo te dado. Não, mas eu não mereço esse prêmio, essa coroa, essa medalha não é minha. Mas no final as pessoas vão dizer, não pode levar para casa, é sua. Meus irmãos, é isso que Deus faz com a gente. Quando Cristo foi o que correu, Cristo foi o que pagou o preço, Cristo foi o que foi elevado naquela cruz, Cristo foi quem recebeu a ira de Deus, Cristo foi quem viveu uma vida santa e perfeita. Cristo e somente Cristo é digno de tudo nos céus e na terra, e de toda a honra e de toda a glória. Mas curiosamente a palavra de Deus diz que pela graça Deus dará a vida, a santidade, a justiça e tudo que for do Filho a você. Mais uma vez Romanos capítulo 8, quando o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Apocalipse diz que haverá coroas que serão colocadas nas nossas cabeças. Mas a palavra de Deus termina no seu último livro dizendo que quando estivermos lá e nos lembrarmos dos Mefibosetes, nos lembrarmos dos coxos, cegos, pobres, doentes, miseráveis que éramos, e de nos lembrarmos como Ele nos convidou para que entrássemos no seu castelo, nos assentássemos à sua mesa e nos banqueteássemos com a vida que há na sua presença. Quando Ele colocar uma coroa na nossa cabeça, como se nós tivéssemos feito isso aqui por merecer, a nossa atitude será tirarmos aquela coroa, nos ajoelharmos e colocarmos as nossas coroas aos pés do Cordeiro de Deus, dizendo, só o Senhor é digno,
de receber a glória, a honra e o louvor. A ti pertence essas coroas. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória. A glória do Deus de toda graça, por causa da graça do Deus de toda glória. Quando os nossos irmãos, há 500 anos atrás, souberam dessas doutrinas por meio de um retorno às Escrituras, eles fizeram de tudo para expô-la, falar dessa doutrina, escrever sobre ela, para que as pessoas não só soubessem que não é pelas suas obras, pelo seu esforço, mas também para que essa doutrina servisse como um combustível a arder nos seus corações, para adorar ao Senhor, como um combustível a queimar em seus corações, fazendo com que eles pudessem glorificar e adorar ao Deus de toda graça pela sua salvação. Que esse mesmo combustível e que essa mesma lembrança sobre a graça de Deus somente e suficiente pela nossa salvação também possa nos dobrar, para que não só quando estivermos diante do Cordeiro no céu, mas desde agora aqui na terra, fazer com que os nossos corações e joelhos se dobrem, dizendo ao Senhor: Senhor, por que o Senhor quis derramar tanta graça a um cão morto como eu?